Boa noite, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo, me apresentar. Meu nome é Braulio, eu sou um dos idealizadores aqui do espaço, junto com o Vitor, conhecido também como Slash, vocalista da Squirtles Gang, o show que abriu aqui nossa inauguração há mais ou menos 4 semanas atrás. Então, agradeço enfaticamente a presença de quem veio. Para mim é um prazer enorme, uma grande satisfação pessoal esse evento, que está recebendo o professor Andítias Soares de Moura Costa Matos, professor da UFMG. Eu tenho um resumo do currículo do Andítias, vou ler brevemente para quem ainda não conhece. O Andítias possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2002, mestrado em Filosofia do Direito, também pela UFMG, em 2004, doutorado em Direito e Justiça, também pela UFMG, em 2009, pós-doutorado em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona, na Espanha, e atualmente é professora adjunto 4 de Filosofia do Direito e Disciplinas Afins na Faculdade de Direito da UFMG. Foi professor residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, IEAT, da UFMG, entre 2017 e 2018, assim como professor visitante na Universidade de Barcelona, na Espanha, entre 2015 e 2016, e pesquisador colaborador no Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, entre 2014 e 2015. Coordena os projetos de pesquisa Filosofia Radical do Direito e do Estado, o Estado de Exceção no Brasil Contemporâneo para uma leitura crítica do argumento de emergência no cenário político-jurídico nacional e desobediência civil e democracia, a participação cidadã não violenta como estratégia de luta por direitos em contextos de exceção econômica permanente. Tem experiência na área de direito, com ênfase em filosofia do direito, teoria do direito e filosofia antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: normativismo, teoria da justiça, decisionismo, estado de exceção, biopolítica, debate Kelsen-Schmitt, autoritarismo e democracia, desobediência civil, filosofia antiga, filosofia pré-socrática e estoicismo. Esse é um resumo do currículo do Andítias, que é um currículo muito mais amplo, com produções periódicas, uma grande produção para a idade dele. É realmente uma honra ter o Andítias aqui. Considero ele um pesquisador de nível mundial, assim, digamos. Pessoalmente, esse livro que vai ser hoje lançado aqui, Filosofia Radical e Utopia, ou no título da nova edição, a outra edição, né? Filosofia Radical e Utopias da Inapropriabilidade, uma aposta anárquica na multidão. É um livro muito importante para mim também, gente. Esse livro, eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Esse livro, quando eu li esse livro pela primeira vez, esse livro teve um impacto relevante na minha vida e, quem sabe, pode ter um impacto relevante na vida de vocês também. Claro que eram coisas que eu já vinha estudando, né, na área da filosofia do direito, um tema que já me interessava, então talvez por isso o livro me toque mais do que tocaria alguém que não é exatamente da área, mas não tenho certeza, porque é um livro bastante transdisciplinar, o vocabulário não é tão complicado. Recomendo, assim, é um livro que eu recomendaria para quem estivesse começando a estudar essas coisas, que se aventurasse também por esse livro. E vai estar sendo vendido hoje mais barato do que vocês encontram nas livrarias, na internet. Vai estar de R$50 com autógrafo, dedicatório do Andítias. Se alguém quiser, é só falar. Pode pagar no cartão também, normal quando for fechar a comanda. Essa experiência, gente, antes de falar do livro e passar a palavra para o Andítias, essa experiência do Galpão 117, essa experiência de fazer desse espaço um espaço de festa, um espaço também cultural, é uma coisa que tem a ver com essa ideia de que a escola e o aprendizado não se pareça tanto com uma prisão ou com uma fábrica, mas que o aprendizado possa combinar também com o prazer, que o aprendizado possa combinar também com o deleite, que o aprendizado possa combinar também com a bebida, com a comida, né? Essa é uma proposta que espero que o Galpão 117 consiga realizar, uma proposta de produção de filosofia, de ciência, de música, de artes em geral. Então, para passar a palavra para o Andítias,
Esse livro, gente, Filosofia Radical e Utopia, ou Utopias, né? Tem no título essa palavra utopia, que coloca uma questão que acho que eu posso chamar de senso de possibilidade. Não sei se vocês já pensaram nesses termos, nessa palavra, senso de possibilidade. Como que a gente distingue o possível do impossível? O que a gente acha que é possível, o que a gente acha que é impossível? Um dos temas do livro, né, que inspiraram o livro, as manifestações de junho de 2013, as jornadas de junho, ou revoltas do vinagre, se alguém falasse 2 semanas antes, 1 semana antes, que aquela quantidade de gente estaria nas ruas, talvez dissessem, isso é impossível, isso não vai acontecer no Brasil. Daqui a 1 semana, de jeito nenhum. Pode ser que aconteça, sei lá, daqui a 1 ano, mas não, daqui a 1 semana é impossível. Só que esse impossível aconteceu. Entre vários outros impossíveis que acontecem. Então, essa distinção entre possibilidade e impossibilidade é uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro. Principalmente para uma vida que às vezes a gente vive diante de uma certa escassez de possibilidades. Como se pouquíssima coisa fosse possível. Em tempos de eleições presidenciais, por exemplo, como se política fosse eleger aqueles poucos candidatos que os partidos nos apresentaram, como se só isso fosse possível, como se qualquer coisa fora disso fosse utópico, fosse impossível. Talvez não seja assim. Então, nessa questão da construção de novas possibilidades, de outras possibilidades, é preciso que a gente, talvez, seja um pouco crítico com relação ao que a gente acha que é possível, o que a gente acha que é impossível. E assim, talvez seja possível abrir novos horizontes políticos. Quando eu terminei de ler o livro, a primeira vez que eu encontrei com Andítias, eu perguntei para ele. Falei assim, Andítias, muito bom o livro, me tocou pra caramba, achei incrível. Você escreveu isso aqui só para vender livro? Ou é de verdade? E ele me respondeu assim, se fosse para vender livro, eu tinha escrito outra coisa. E realmente, assim, outras coisas vendem muito mais. Se for para vender, escrever um manual qualquer de direito, ele vai para a 20ª edição em alguns anos e o autor ganha um bom dinheiro com isso. Então, a ideia do Andítias, de acordo com o que ele me respondeu, e eu acreditei, realmente não era só vender livro, não era só fazer a carreira acadêmica dele de professor. É porque realmente nesse livro ele acredita que tem coisas, e eu também, que tem coisas importantes que podem abrir novas possibilidades para a gente. Então, queria chamar o Andítias na mesa, lembrando a vocês disso, que não é só um livro, é a realidade, é a vida mesmo, que a gente está aqui para construir e que a gente pode construir junto, a partir desses e de outros livros e dos nossos contatos aqui. Então, chamar a mesa, professor, doutor Andítias Soares de Moura Costa Matos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Galpão 117, num evento incomum em todos os sentidos, num evento sui generis. Sui generis no sentido de que ele não pode ser traduzido em gênero algum, é algo que está fora da normalidade. Para quem não sabe, o Braulio fez uma apresentação absolutamente perfeita e técnica, mas o Braulio é meu irmão. E eu acho que isso é um elemento fundamental para mostrar o quanto eu estou emocionado de estar aqui diante de vocês, muitos amigos antigos, amigos novos, familiares, para tentar de alguma maneira lançar alguns elementos do que eu chamo de filosofia radical. É o título do livro, Filosofia Radical e Utopias da Improbabilidade. Primeiro a gente deveria pensar por que desse adjetivo, já que a filosofia deveria ser por si mesma, sem nenhum adjetivo, radical. Se nós lembrarmos lá da origem, vocês me perdoem se eu sou um pouco professoral, mas é a minha vida ser professor, então eu sou professoral em alguns aspectos. Se a gente for pensar na filosofia, quando ela surge no século VI a.C., a filosofia surge num lugar muito específico, nas ilhas jônicas da Grécia. Não surge na Grécia, igual muita gente pensa. E é muito legal a gente tentar compreender o sentido geográfico e geopolítico
que determina o surgimento da filosofia. É exatamente num ponto de encontro de vários povos, de várias culturas, que tinham várias mitologias diversas, e que essas mitologias eram, como toda mitologia, visões dogmáticas, visões autocentradas, visões limitadas da realidade. E alguns seres humanos, lá no século VI a.C., há 2.500 anos atrás, começaram a pensar se não havia uma possibilidade de considerar os problemas universais, de considerar os problemas humanos, através de um ponto de vista que não fosse simplesmente mitológico, né? Porque o mito é um discurso enganador, o mito é um discurso ilusório. Não é à toa que certos candidatos se auto-intitulam como mito, que são enganadores e são ilusórios, e são absolutamente parentes dessa estrutura de autocentrada em si mesma, que dominava a Grécia, que dominava todos aqueles momentos, todas aquelas culturas anteriores. E a filosofia surge como uma reação a isso. Quando a gente chega nos filósofos considerados sistemáticos, como Platão e Aristóteles, eles vão nos dizer uma coisa importante. A filosofia surge com tálmatos, essa palavra grega, né? Vou fazer algumas referências a palavras gregas, enfim, acho que as palavras a gente tem que ter também uma docilidade, um amor com as palavras. Tálmatos significa espanto. Então a filosofia surge quando as pessoas se espantam com a realidade, se espantam com o mero fato de estarmos vivos, o mero fato de existirmos, né? No nosso dia a dia talvez a gente não pare para pensar nisso, mas o simples fato de existir e de marcar o tempo, que eu esqueci, senão eu vou ficar aqui a noite inteira e vocês vão ficar entediados, mas eu tenho que fazer isso aqui agora, antes que eu me esqueça. Mas o simples fato de existir deveria ser um objeto de espanto, né? A filosofia surge do espanto dessa impossibilidade de adaptação a uma realidade. Então, no século VI, se começa essa tentativa de um pensamento que é em si mesmo radical, de um pensamento que não se limita ao cotidiano, de um pensamento que não se limita à ciência das coisas dadas e herdadas, né? Ela é um pensamento absolutamente contrário ao status quo, contrário à forma como então se pensava a realidade. E, enfim, a filosofia se desenvolve ao longo dos séculos, se desenvolve ao longo dos milênios. A gente está falando de uma experiência de 2.500 anos no mínimo, né, se considerarmos a filosofia como algo ocidental. E vemos hoje, século XX, XXI, né, século XIX, XX e XXI, ou a partir da modernidade, digamos assim, de forma mais ampla, que a filosofia se traiu de alguma forma, ou ela foi traída, né, que a filosofia perdeu de alguma forma o seu caráter crítico, que ela perdeu o seu caráter contestatório, que ela se tornou, de alguma forma, uma simples disciplina universitária, que ela se tornou um simples catálogo de nomes, de datas e de ideias, que muitas vezes, ou quase sempre, nunca tem nada a nos dizer sobre a nossa realidade. É contra essa postura, e eu acho que todo pensamento é um pensamento do contra. O pensamento ele só se desenvolve numa dimensão agonística, né? Essa palavra é uma palavra grega também. Agon, em grego, significa conflito. Só se pode pensar diante do conflito, só se pode pensar conflitualmente. Aqueles que pensam que democracia, por exemplo, esse é um tema que eu quero tratar nos próximos minutos, é um dos temas centrais da filosofia radical. Aqueles que pensam que democracia é regra de consenso, é quando todos nós, bovinamente, acreditamos nos mesmos valores, nas mesmas ideias, nos mesmos projetos do que é uma vida boa. Isso não é democracia, isso é a mais terrível das ditaduras. A ditadura da apatia, a ditadura da passividade, a ditadura da covardia diante do fato de que cada um de nós é único e deveria então ter projetos únicos e ainda assim comuns, ou seja, compartilháveis uns com os outros, né? A democracia ela não é simplesmente essa homogeneidade cultural. E da mesma maneira a filosofia, que é uma disciplina essencialmente democrática, né? Vamos imaginar que a filosofia não surge na Pérsia, a filosofia não surge no Oriente Médio, a filosofia não surge em nenhum outro lugar, a não ser naquele momento, naquela realidade que tinha feito a experiência radical da democracia, né? Aí vocês vão me dizer assim, mas enfim, você acabou de dizer que a filosofia não surgiu lá em Atenas, surgiu nas Ilhas Jônicas, e mais, né? Atenas não é nenhum exemplo, a Grécia não é nenhum exemplo de democracia, afinal de contas,
as mulheres estavam afastadas do poder, os estrangeiros estavam afastados, era uma economia escravocrata, baseada em escravidão pura e simples. Como é que a gente pode fazer o elogio então, da democracia grega? Seria algo contraditório, né? Mas a gente tem que lembrar que todos os povos antigos eram patriarcais, que todos os povos antigos eram monárquicos, que todos os povos antigos eram racistas e xenófobos, que todos os povos antigos eram escravocratas, pelo menos nessa parte do planeta ali, que é esse encontro entre Ocidente e Oriente. Mas apenas um povo, apenas uma sociedade fez a experiência radical de democracia, que é a Grécia, né? Nesse sentido, a gente pode pensar no caráter inédito de entregar o poder àqueles que não têm título para governar, aqueles que não têm legitimidade para governar, aqueles que não vêm de grandes famílias, aqueles que não têm poder econômico. A experiência da democracia, com todas as suas limitações na Grécia, é uma experiência de filosofia radical, é uma experiência de nos organizarmos, de organizarmos o poder, o direito, as crenças, as vivências, não com base em elementos transcendentes, não com base na religião, não com base no poder do dinheiro, não com base no sangue azul ou não com base na antiguidade, mas com base na ideia de que todos nós somos aptos para poder, de alguma maneira, decidir sobre o nosso destino. Claro que existiam os preconceitos da época, né? Existiam as limitações da época. Nenhum ser humano vai viver num mundo paradisíaco. Mas a Grécia fez essa experiência e é radicalmente ligada à filosofia. Democracia e filosofia estão ligadas umbilicalmente. Onde uma falta, a outra falta também. E é por isso que ao longo do tempo, a gente pode dizer que à medida que a democracia decai ou deixa de existir, e eu quero lançar aqui uma tese um tanto quanto polêmica, nós não vivemos em sociedades democráticas, o Brasil não é democrático e o Ocidente como um todo não é democrático, a gente pode discutir isso daqui a pouco, mas por isso mesmo a filosofia ela foi sendo reduzida a uma espécie de disciplina universitária, a um catálogo mais ou menos tedioso de conhecimentos supostos, abstratos sobre a realidade. Daí porque eu senti a necessidade, ao escrever esse livro, de pensar uma dimensão radical da democracia, da filosofia, de pensar uma filosofia naqueles termos originários em que ela foi criada no século VI a.C., como um discurso contra aquilo que que é posto para nós como inevitável, né? Como o único caminho, como a única forma de organizar as nossas sociedades, as nossas personalidades, os nossos desejos, as nossas crenças. A filosofia radical tem a ideia de filosofia radical tem esse adjetivo, então, para de alguma maneira mostrar que a gente quer voltar à raiz. Radical vem de raiz. E tentar pensar com honestidade, tentar realizar esse exercício de pensamento fundamental, que é uma crítica concreta e absoluta da nossa realidade. A filosofia não está satisfeita com o que nos é dado. E na mesma medida que ela decai a democracia, né? Decai a possibilidade de nós decidirmos autonomamente sobre as nossas vidas. Vejam que daqui a pouco, daqui a algumas semanas vamos ser confrontados com as supostas opções políticas que nos são dadas pelo sistema representativo. Pode parecer bastante democrático, né, a ideia de eleição. Mas se a gente volta um tempo no passado, se a gente volta na Grécia Antiga, a gente vai ver que eleição é fundamentalmente um discurso não democrático. Que a eleição, o que é eleição? O que vocês pensam quando vão escolher alguém assim para presidente, governador, deputado? Quais são os argumentos? E aqui eu quero ouvir vocês mesmos. Eu não vou cumprir aqui exatamente o ritual de fazer uma palestra monológica. Quero ouvir alguém que tenha coragem filosófica para se colocar. O que vocês pensam quando vocês vão votar em alguém? Quem? Uma quantidade de pessoas, você tem limitado aquelas pessoas, não tem outra. Mas quais são os critérios, assim? Imaginemos dentro da teoria, né? Sem os vícios próprios da realidade.
Imaginemos dentro de uma teoria que seja mais ou menos coerente. Nos dizem que nós vamos escolher os melhores entre nós. Nós temos que ler os planos de governo, né? O ideal seria isso. Ler os planos de governo, conhecer as propostas e temos que escolher os melhores entre nós. Essa é uma ideia, meus caros e minhas caras, aristocrática. Né? Aristocracia, aristos é um termo que vem do grego, significa os melhores. Kratos significa poder. Né? A aristocracia é aquela que governa os melhores. E a democracia representativa é exatamente um tipo de aristocracia e não de democracia. Porque ali se põe uma divisão fundamental, uma separação dentro do poder político. Existem os que escolhem e estão submetidos a um certo programa político, que não tem qualquer obrigação de ser fiel a si mesmo, durante 4, 5, 6 anos, dependendo das normas, das leis que vigoram em certo local. E existem aqueles que recebem esse cheque em branco, que é o mandato representativo. Eleição é coisa de aristocrata, onde existem melhores e piores. Tanto é que Aristóteles, que não pode ser visto jamais como um fervoroso democrata, ao contrário, Aristóteles era bastante aristocrático, mas era honesto com suas ideias, nos diz: o único método democrático é o sorteio, para decidir quem são os nossos líderes. É o sorteio. Se nós somos realmente iguais, e esse é um dogma, esse é uma ideia que nos é dada, nos é oferecida nas democracias ocidentais. A todo momento se repete o dogma da igualdade. Nós somos iguais, temos os mesmos direitos. Claro que não somos, né? Obviamente, cada ser humano é irrepetível e num nível de análise mais concreto, economicamente, nós somos muito diferentes. Isso traz experiências de vida diferentes. Mas vamos ficar no nível do discurso, né? No nível do discurso retórico, quando se diz que todos nós somos iguais. Ora, então tudo bem, vamos levar a sério a Constituição, vamos levar a sério o discurso democrático representativo. Todos nós somos iguais. Se todos nós somos iguais, por que todos nós não podemos governar? Né? Por que todos nós não podemos então exercer o papel de representantes? Por que deve haver um processo de escolha que, aliás, se descermos um pouco para a prática, é absolutamente determinado pelo poder econômico? Essa é um dos elementos que nos mostra que a nossa sociedade não é democrática. Né? Um sistema representativo como esse, em que o poder do dinheiro e o poder do espetáculo, o poder da mídia, se põe como determinante, ele é muito mais característico de uma tirania ou, no máximo, de uma aristocracia. Democracia nós nunca vivemos. Revoltados que é o objeto da filosofia radical. Nos mostrar que ao mesmo tempo em que decresce a filosofia, e que aí a gente passa por um outro elemento interessante que eu gostaria de dizer, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é como é que a filosofia se tornou, assim, ao longo do tempo, uma espécie de monstro, né? Uma palavra que amedronta as pessoas. Eu sei que a maioria de vocês, quando viu o convite para vir aqui hoje, me ouvir, e eu fico muito satisfeito de ter gente para me ouvir e para conversar depois também. Eu sei que a maioria veio por razões de coragem, assim, vencendo esse título aqui, filosofia radical. Filosofia? Será que eu vou passar minha quinta-feira à noite ouvindo falar de filosofia? A palavra, ela assusta, ela de alguma maneira nos afasta, né? Então a maioria de vocês veio ou não sabendo que ia ter isso aqui, né? Então agora apavorados aí ouvindo isso, ou vieram assim porque são meus amigos, familiares, amigos do Braulio, vencendo essa barreira que se põe quando se fala em filosofia, quando se fala em gnoseologia, epistemologia, né? Esses termos tão metafísica, ontologia, ontognosiologia, esses termos tão quase que mágicos, no qual se converteu a filosofia. Um dos objetos, uma das funções, uma das dimensões do que eu chamo de filosofia radical não é exatamente simplificar a filosofia, né? Mas fundamentalmente nos mostrar que a nossa vida, ela queiramos ou não, filosófica. A filosofia é fundamentalmente uma arte de ser feliz. O Aristóteles, né, quando perguntado, estou cada vez mais voltando para a Grécia, mas é meio impossível sair de lá. Quando perguntado qual que é o destino, qual que é a função do ser humano, porque cada coisa e cada ser tem uma função. Cada coisa e cada ser tem uma função. Menos o ser humano. O ser humano não nasceu para nada. Ele não tem um destino
histórico, ele não tem um destino transcendente. A única coisa que a gente pode fazer, nesses pequenos momentos que a gente vive, entre duas escuridões, né? Entre a escuridão anterior ao nascimento e a escuridão depois da morte, independentemente de quaisquer crenças, a única coisa que a gente pode fazer é ser feliz, de alguma maneira estar completo, né? E ser feliz não tem a ver com essa satisfação banal que nós encontramos, por exemplo, no consumo. Tem a ver com se sentir e se saber, melhor dizendo, se saber conectado com uma ordem maior, que é uma ordem coletiva, uma ordem de justiça, uma ordem que eu não tenha vergonha de existir, como eu tenho vergonha de existir nesses dias, nesse mundo, nesse planeta. É o que o Aristóteles chama, o que a filosofia grega chama de eudaimonia, né? Essa palavra, mais uma palavra filosófica, eudaimonia. O que significa isso? Significa o bom demônio. Se a gente for, o demônio é uma potência fundamentalmente filosófica, não é à toa que ele foi demonizado ao longo dos séculos, né? Daimon, em grego, é essa espécie de espírito que nos habita, que não é um pequeno espíritozinho assim, como naqueles desenhos animados. Não sei se vocês vão se lembrar, os mais novos talvez não, os que são da minha idade sim, talvez, né? Os mais velhos, não sei. Lá aqueles desenhos da Disney, tinha o Pato Donald, e Pato Donald é um animal, é um ser, né? Sei lá o que ele é, um ser misto, é uma entidade, algo assim. O Pato Donald, eu sempre adorei ele, porque ele é muito sacana, né? Quando ele queria fazer uma sacanagem com alguém, com os sobrinhos dele, por exemplo, aparecia um diabinho assim, igual ele, no ombro, né? Um diabinho de Pato Donald no ombro esquerdo e um diabinho de Pato Donald no ombro direito, e esses diabinhos ficavam lutando: Donald, faça isso, não faça, olha só que está errado isso, você vai se divertir muito se você fizer isso. E no final, invariavelmente, sempre o diabinho vencia. Mas isso é algo assim, é algo que a gente pode criticar a partir do ponto de vista filosófico, porque esses diabinhos e anjinhos eram o próprio Pato Donald, com a roupa dele, né? Com a roupa de diabinho, com a roupa de anjinho, mas era o Pato Donald. Era como se fossem pequenos egos, pequenas representações positivas e negativas, que não tem nada a ver com o daimon grego, da onde vem a palavra eudaimonia, que a gente traduz como felicidade. O daimon é aquela potência impessoal que nos leva a fazer aquilo que de alguma maneira nós achamos que é certo, mas não temos coragem para isso. A filosofia tem a ver com isso, tem a ver com a coragem da verdade. Que verdade? Uma verdade religiosa, uma verdade científica, uma verdade do senso comum? Não, a verdade que se impõe enquanto um fato de fidelidade aos nossos desejos, às nossas pretensões, à nossa história, à nossa maneira de estar no mundo. Um personagem filosófico de extrema grandeza, que foi o Sócrates, o Sócrates, né, mestre de Platão, etc. Ele era um sujeito extremamente chato. Aliás, o filósofo é um ser extremamente chato, porque ele, quando tudo parece estar bem, quando as aparências nos exigem que nós sejamos sempre sorridentes e felizes uns para os outros, a filosofia vai enfiar o dedo na ferida que é viver, na ferida que significa viver, rodar esse dedo, né? E o Sócrates fazia isso dia e noite. Ele caminhava pelas ruas de Atenas, encontrava grandes atenienses, né? Grandes personagens políticos, religiosos, cívicos. Encontrava um grande general, por exemplo, que tinha vencido várias batalhas, e perguntava a esse general o que é a coragem. Imaginem que um guerreiro grego, né, de 2.500 anos atrás, deveria saber o que é a coragem. E esse guerreiro, esse general ateniense, dava a ele várias respostas, vários exemplos. Ele dizia: não, eu não quero exemplos, eu quero saber o conceito de coragem, eu quero saber o que é, para além de qualquer experiência específica, histórica, o que é a coragem. E aí esse general se envergonhava. Esse general, ele se diminuía e admitia que não sabia o que era coragem, né? Que ele se dizia como praticante de vários atos de coragem, mas no fundo ele não sabia o que era coragem. E existe uma coisa que nós nunca perdoamos. Nós, seres humanos, nós terráqueos, nunca perdoamos sermos humilhados. A gente pode perdoar tudo. A gente pode perdoar alguém que nos faça mal, alguém que nos traia, alguém que nos odeie, mas a gente não perdoa quem nos humilha. E era isso que Sócrates fazia.
de maneira involuntária na Grécia, né? Demonstrando às pessoas que, assim como ele, elas nada sabiam, né? O que um ser humano pode saber no espaço de uma vida é muito pouco. E o Sócrates fez isso não foi durante 40 minutos, não, como eu estou fazendo aqui, foi durante a sua vida inteira, que durou 80 e tantos anos, até que a cidade encheu o saco do Sócrates, né? Ficou puta com o Sócrates, vamos matar esse sujeito. Aliás, vamos dar uma lição nesse sujeito. E o Sócrates é julgado por vários crimes que são de alguma maneira imputados a ele, que são falsos, que são crimes sem o menor sentido, mas o fato é que ele estava interferindo demais na cidade, estava interferindo demais na normalidade, nessa espécie de névoa de conformismo que existia naquela sociedade, e existe em qualquer sociedade. Ele é julgado, condenado à morte ao final por não aceitar assumir nenhuma culpa, por não aceitar pedir perdão, por não aceitar se retratar. Se ele tivesse se retratado, já estava até previsto ele pagar uma simples multa, mas ele dizia que não. Ele dizia o seguinte: não sou eu que faço isso, não sou eu que vou até as pessoas e pergunto sobre a coragem, por exemplo. Quem faz isso é o meu daimon, é o meu demônio, que eu não tenho nenhum controle sobre ele. É uma dimensão impessoal que faz, com a coragem da verdade, aquilo que está para além de qualquer juízo de conveniência, de juízo de oportunidade, de juízo de conveniência mesmo, né? Essa ideia de uma dimensão da vida que não é apropriável pela nossa personalidade, que não é apropriável pela nossa subjetividade e que constitui o que há de mais verdadeiro e por isso mesmo o que há de mais esquecido, é a dimensão própria da filosofia. Essa é a felicidade da filosofia. Uma felicidade que é, de alguma forma, amargurada, né? É uma felicidade não amargurada, esqueçam isso, melancólica. Uma felicidade melancólica no sentido de que se vive numa dimensão, e se tem certeza que se vive numa dimensão em que é como se nós estivéssemos afastados de qualquer possibilidade de uma vida verdadeira. Mas a vida verdadeira, ela só começa na medida em que eu me comprometo existencialmente com as minhas verdades. Qual de vocês, né? Qual de nós, não estou me tirando aqui não, estou me incluindo ainda mais, qual de nós já não sentiu várias vezes essa espécie de sensação incômoda em que de alguma forma sabemos que deveríamos agir de certa maneira, mas agimos exatamente ao contrário, seja por conveniências econômicas, por conveniências pessoais, enfim, por uma série de desculpas, por uma série de elementos que de alguma maneira nos fazem nos trairmos cotidianamente. Contra esse tipo de visão, aliás, contra esse tipo de posição, contra esse tipo de prática existencial, é que surgiu a filosofia. A filosofia é uma dimensão de extremo cuidado de si mesmo. Não do ponto de vista individualista, que só existo eu, o resto que se foda. Não. É um cuidado que é um cuidado cotidiano. Como diz o Epicteto, um filósofo grego, nós temos que fazer uma escultura de nós mesmos. Nos constituir enquanto esculturas. Vocês podem ter certeza que fazer uma escultura não é fácil, né? Para o escultor não é fácil. Assim como fazer uma escultura ética, política, social, amorosa de nós mesmos em relação a esse mundo em que nós vivemos, também não é fácil. Essa é a dimensão que a filosofia radical, sem nenhuma modéstia, digamos assim, tenta trazer para um terreno que é o meu terreno, tão fraturado, tão envelhecido, tão injusto, como é o terreno do direito, né? Essa ordem que, assim como a suposta democracia representativa, é uma ordem de separação do poder e da sociedade. A gente sempre costuma pensar que Estado e sociedade são coisas iguais, não são. Nós estamos aqui constantemente enfrentados a potências, enfrentados a discursos, enfrentados a realidades que não têm qualquer possibilidade de nos garantir liberdade efetiva, que não é a liberdade de consumir, que não é a liberdade da propriedade, que não é a liberdade de constituir o meu eu, o meu ego, de maneira completamente irresponsável. A filosofia radical ela tem alguns elementos, ela tem algumas intuições que eu queria pensar junto com vocês. E tem muito a ver com essa colocação que o Braulio fez no início, né?
Nós chegamos a um momento da história do Ocidente, da história universal, porque, queremos ou não, o Ocidente reboca para o seu caos, reboca para a sua falta de sentido, para a sua tristeza, todo o resto do mundo, né? Mas chegamos a um momento em que tudo parece, em que todas as opções parecem fechadas, em que todas as opções parecem impossíveis, né? Lá em 89, 90, com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, onde nós tínhamos dois sistemas, o sistema russo, soviético e o sistema americano, como as duas únicas opções, as duas péssimas, as duas terríveis, as duas capitalistas, não tenhamos dúvidas, capitalismo de Estado e capitalismo de mercado. São apenas duas variações da mesma maneira de ver o mundo. Mas com o fim da União Soviética, se chega à noção de que nós temos uma única via no mundo, uma única forma de vida, que é o capitalismo liberal burguês. Não tem mais nada além disso. Um autor da época, o Francis Fukuyama, lançou um livro detestável chamado O Fim da História e o Último Homem, dizendo que com o fim desses comunistas autoritários, eram sim comunistas autoritários, no meu discurso não há nenhum dualismo na medida que eu critico, por exemplo, o liberalismo norte-americano, o capitalismo norte-americano, eu estou justificando o sistema soviético. Não, esse é um dos vícios que foi imposto ao nosso pensamento. Pensar de maneira dual, e na medida que eu nego X, eu afirmo Y. Né? Não. Eu critico os dois igualmente. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é a ideia, o que eu estou querendo colocar é a ideia de uma dimensão de previsibilidade e de ausência de escolha. Né? Quando acaba aquela via do socialismo, se impõe um modelo de mundo que nos diz, a partir de agora que nós temos a economia de mercado, é o direito de propriedade, é a vida cada vez mais autocentrada, um liberalismo que se torna um individualismo absolutamente selvagem, e felicidade é isso. Felicidade de alguma maneira, se traduz, né, em bens materiais, em consumo, em propriedade, sem atentar para as outras inúmeras e talvez muito mais importantes dimensões do ser humano. Né? Cada sociedade se estrutura tendo em vista valores centrais. O valor central da nossa sociedade é, digamos, o bem-estar econômico. E tudo é sacrificado, tudo é colocado em segundo plano, tudo é esquecido diante dessa possibilidade, aliás, diante dessa realidade, diante desse desejo, digamos assim. Tudo é convertido num grande hino ao individualismo, num grande hino à propriedade, num grande hino à ausência de vias alternativas. Quando, na realidade, as vias alternativas estão aqui. Quando a gente pensa que a nossa espécie, não sei se correto ou incorretamente, não sei se bem ou mal, mas a nossa espécie é uma espécie capaz de criar novas causas, de criar novas potencialidades, de ir além daquilo que é dado e herdado. Nós não somos simplesmente seres que estão destinados a algo, quando na realidade o sentimento, e esse sentimento de depressão, que hoje quase todo mundo está deprimido no planeta, né? Quase todo mundo está entristecido e angustiado porque não vê saída, vê apenas a possibilidade de repetição do mesmo. Isso é uma ideia mítica, terrível, né? Se a gente voltar lá para os gregos, eu disse que eu ia voltar sempre para os gregos, e agora volto para os gregos, aqui tomando essa bebida maravilhosa que não foi inventada pelos gregos, mas de certa forma foi elevada por eles ao nível da poesia. Quando a gente lê as tragédias gregas, a ideia de pena, né? A ideia de inferno que os gregos têm é a repetição do mesmo, cotidianamente fazer as mesmas coisas. Se você for ao Hades, ao inferno dos gregos, você vai ver que os que ali estão, né? Eles são condenados, por exemplo, como Sísifo, a rolar uma pedra, né, pesada, rolar a pedra para cima de uma montanha. Imagina uma montanha assim. Em Minas nós somos capazes de imaginar, porque temos as nossas montanhas, né? Barbacena não tem muitas até não, mas enfim. Rola a pedra para cima da montanha, a pedra rola para baixo, você tem que levá-la para cima de novo. Ela rola para baixo, você tem que levá-la para cima de novo. E assim eternamente.
Prometeu, que é outro personagem mitológico grego, ele está condenado a ter o seu fígado comido todos os dias por aves, né? E quando à noite se regenera o fígado, no dia seguinte estão lá as aves comendo de novo. E eu poderia dar vários outros exemplos, mas o que é terrível para os gregos é a repetição do mesmo. E é isso que nós vivemos nos dias de hoje. É isso que a gente constrói, é isso que a gente tem como normal. A repetição do mesmo. Não é possível fazer nada de diferente. Quando, na realidade, se nós pararmos e pensar filosoficamente, né, afastando esse temor da palavra filosofia, entendendo que ela é uma arte de viver, que ela é uma arte de ser honesto consigo mesmo, que é uma arte da verdade, não de uma verdade transcendente, mas da sua verdade, que só pode ser uma verdade compartilhada nesse sentido. Se nós entendermos isso, a gente vê que as possibilidades estão absolutamente abertas, né? Abertas. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ontem, ou anteontem. Foi anteontem. Fui convidado a dar uma palestra num lugar que eu, assim, não estava tão à vontade como estou aqui hoje, entre familiares, amigos e conhecidos, que num seminário da Polícia Federal. Aí fui dar uma palestra lá. Um aluno meu, que era da Polícia Federal, me chamou, um aluno da pós-graduação, e falei coisas muito parecidas aqui com o que eu estou falando para vocês. Falei coisas muito parecidas e abri o congresso dizendo que a polícia não é democrática, o que para mim parece algo absolutamente óbvio. Mas falei, isso não é um problema, a polícia não ser democrática, porque o judiciário não é democrático. Porque a sociedade não é democrática. É impossível exigir uma polícia democrática de uma sociedade não democrática. E aí fiz toda uma descrição da formação histórica das polícias no Ocidente e disse, mas há outras possibilidades. Há outras possibilidades. Nem toda força policial tem que se desenvolver da forma autoritária e hierárquica que nós vemos hoje. E dei um exemplo de... isso é muito difícil para mim que faz filosofia, tá, gente? Quem pensa que é muito difícil dar exemplo, né? A gente sempre dá exemplos ruins ou os mesmos exemplos, né? O Kant, por exemplo, é famoso por fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá sempre os mesmos péssimos exemplos. Exemplos ruins e sempre os mesmos. Mas então, vocês veem que eu estou sendo filosófico, eu estou dando o mesmo exemplo que eu dei há 2 dias atrás. Então eu estou assumindo aí os vícios da filosofia. Falei, existe uma sociedade, existe uma experiência social que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, que se chama Kurdistão Sírio. O Kurdistão Sírio, com a guerra da Síria, que se prolonga há anos, né, uma parte dos curdos, que são uma etnia que não tem Estado, e que está espalhada por todo o Oriente Médio, com mais intensidade na Turquia, na Síria e no Iraque, mas a parte dos curdos sírios, aproveitando o momento de vácuo de poder que a guerra na Síria gerou, constituíram comunidades autônomas, ficou conhecido como Federação Síria, ou Kurdistão Sírio, ou é conhecido pelo nome da cidade mais famosa, que chama Rojava, e estão tentando constituir formas de sociabilidade, formas de vida e formas de polícia, por isso que eu dei o exemplo nessa palestra que eu estou falando para vocês, completamente diferentes daqueles que nós conhecemos. E isso num contexto em que eles têm como inimigos o Estado Islâmico, né? Essa organização terrorista absolutamente ausente de qualquer limite, né? Ético, moral e social. E nessa experiência de tentar construir uma nova sociedade, eles pensaram, nós não vamos construir uma sociedade igual à Síria, ou igual à Turquia, ou igual ao Iraque, ou igual aos Estados Unidos, ou igual ao Brasil. Vamos tentar pôr em prática ideias concretas que são diferentes. Então é uma sociedade que vive momentos extremamente complexos, né? Mas que se baseia, primeiro, no feminismo. Isso para mim já é uma coisa inédita, né? No Oriente Médio, curdos, que são de religião islâmica, estão se baseando no feminismo. Segundo, na autonomia, na possibilidade de autogoverno, de democracia direta, sem intermediários, sem intermediação. Terceiro, autossustentabilidade ecológica.
esses caras devem ter sido massacrados, né, em poucos dias. Não. Em 2013 eles começaram a tentar isso. Estão vivos até hoje. É um território de 4,5 milhões de pessoas. Desenvolveram um novo sistema penal, desenvolveram um novo sistema policial. Né? Nesse sistema penal, desenvolvido em Rojava, se baseia muito mais na ideia de restauração do que na ideia de vingança estatal. É interessantíssimo notar a taxa de encarceramento deles. A taxa de encarceramento são 400 pessoas no meio de 4,6 milhões, num cenário de guerra civil. De guerra civil não, num cenário de guerra declarada com o Estado Islâmico. Você sabe o que significa isso? Uma taxa de 400 pessoas encarceradas em 4,6 milhões é simplesmente a segunda menor taxa do mundo. Só perde para San Marino, né? San Marino, que é um principado paradisíaco europeu qualquer. É praticamente a menor taxa de encarceramento num contexto de guerra. E a polícia deles? Esse foi o meu exemplo para os policiais federais lá, deu muito debate. A polícia deles, os teóricos, os autores, os repórteres que foram conhecer aquela realidade, foram conversar com as pessoas, estiveram na academia de polícia de Rojava, disseram assim, olha, a polícia aqui, antes de receber qualquer arma, antes de um agente policial receber qualquer arma, ele é treinado em teoria feminista e resolução pacífica de conflitos. Nossa missão é extinguir a polícia, é dar um treinamento básico a qualquer cidadão, para que a gente não tenha mais esse poder separado. E os policiais ficaram me olhando assim de uma forma, mas você acha que isso realmente é possível? Havia um bloqueio epistemológico, ou seja, um bloqueio no sentido de saber o que é simplesmente pensável. Mas eu disse, olha, eu não estou dizendo se isso é possível ou não. Eu estou falando que é possível, que está acontecendo. Está acontecendo no Oriente Médio, aqui, agora. Eu não estou colocando um argumento filosófico, um argumento fictício, um argumento entre outros. Eu estou dizendo que isso está acontecendo. E as pessoas simplesmente não acreditavam, como se fosse uma ilusão. E é essa incapacidade, voltando à nossa realidade, é essa incapacidade de pensar radicalmente o real, de pensar formas outras de vivência, que nos põe nesse atoleiro que nós estamos vivendo. Eu acho que um dos elementos para medir o nível de avanço ou o nível de desenvolvimento de uma sociedade não tem a ver com seus bens materiais, nem com a sua quantidade de medo, que é isso que a gente vê hoje. As sociedades tidas como de alguma maneira tiveram sucesso são aquelas em que as pessoas estão constantemente com medo de perder o emprego, com medo de não ter o que comer amanhã, com medo dos seus governos, com medo dos seus vizinhos, com medo de si mesmo. Um elemento fundamental para ver o grau de desenvolvimento de uma sociedade tem a ver com a ideia de que as pessoas estão felizes ou não. E eu pergunto, retoricamente, qual de nós, né, está efetivamente feliz com essa sociedade que nós temos? Acho que poucos. Né? E o que nós fazemos para transformar essa realidade? Nada. É paradoxal. A gente chegou a um momento em que nós nos tornamos nossos próprios carcereiros, né? Em que o nosso cérebro, em que o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre a realidade é o elemento totalmente impossibilitador de qualquer mudança. É contra essa postura. Até agora minha fala pode parecer muito, muito sombria, né? Eu quero já me encaminhar para o final e conversar com vocês, que é o que mais me interessa. É contra essa possibilidade que se põe a ideia, dê o nome que quiser, eu dei de filosofia radical, mas várias pessoas, vários grupos, vários movimentos estão realizando nesse momento ações que nos parecem impossíveis, nos parecem ir contra esse limite do razoável, né? Mas é só através de uma revolução radical, e eu não quero dizer revolução num sentido tradicional, ainda que seja necessária também, não é uma oposição, mas é só uma revolução nas nossas subjetividades, na maneira em que nós nos comportamos uns com os outros, na maneira em que nós nos vemos, que a gente pode, de certa forma, tentar constituir
outras sociedades. Não tenho a menor dúvida de que nada vai mudar, ou vai mudar para pior, com a eleição que se avizinha cada vez mais, com as piores opções possíveis, em todos os sentidos. Não tenho a menor dúvida que nada vai mudar como nunca mudou, porque a eleição é instrumento de manutenção de poder oligárquico e aristocrático. Se nós queremos viver um mundo melhor, se queremos deixar um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós, temos que pensar outras estruturas de democracia direta. Mas a democracia direta não é possível em sociedades tão grandes, tão complexas, tão difíceis como a nossa. Concordo. Criemos sociedades menores. Repensemos nossa relação com a terra. Repensemos nossa relação com o espaço. Continuar reproduzindo essa lógica de aprisionamento que as grandes cidades, as grandes comunidades têm, essa lógica de separação do poder tem. A gente vive em sociedade de poder separado, né? De poder o que é isso, poder separado? Essa é uma expressão de um grande antropólogo, de um grande pensador, que infelizmente morreu prematuramente, muito jovem, Pierre Clastres. Ele tem um livro que é um clássico, chamado Sociedade contra o Estado. Até no título a gente vê, né? Que é algo estranho, né? Sociedade contra o Estado? Uai, será que sociedade e Estado não são a mesma coisa? Ou será que um não inclui a outra? Não. O Estado é uma máquina, assim como o mercado, o Estado é uma máquina de garantia de separação, de hierarquia e de imposição de uma certa visão de mundo. Mas existiram e existem sociedades em que o poder não está separado, em que o poder político, em que o poder judiciário, em que o poder religioso, em que as várias dimensões do poder não estão separadas e não estão privatizadas como aquelas que nós vemos. O Classes faz uma série de pesquisas aqui no Brasil e na Venezuela, na selva amazônica. Ele conviveu com várias tribos indígenas e viu que naquelas sociedades o poder ele estava disseminado em todos os seus membros. Não significa que era um paraíso, não significa que não havia violência, mas significa que não existia hierarquia, significava que não existia alguém que dizia: eu sou o Senhor, eu sou o líder absoluto e você cumpre as minhas normas. A gente tem uma visão muito errônea e muito assim de senso comum sobre as tribos indígenas da América do Sul, com a ideia de que é um chefe, um pajé ou algo assim que domina absolutamente. Não, ali o poder é completamente disseminado. E aí ele notava, né, quando essas tribos começam a crescer, isso vai se tornando cada vez mais complicado. Então, pensar uma nova vida, pensar uma nova dimensão, pensar uma nova forma de constituir felicidade social, significa pensar uma nova relação com o território, com a geografia, com a política, com as crenças, com o outro. O outro, para nós, hoje em dia, é uma ameaça absoluta, né? Qualquer possibilidade de relação com uma pessoa, ela tem que enfrentar uma série de entraves. O outro se põe como, no máximo, um elemento assimilável se aceitar alguma das nossas crenças. Quando, na realidade, democracia para valer significa não somente tolerar, eu odeio essa palavra, eu odeio tolerância nesse sentido. Tolerar é uma palavra que põe o outro abaixo de nós, eu te tolero. Não, é conviver, é viver conjuntamente. Viver conjuntamente com o outro exige esse esforço hercúleo da gente escapar dos nossos umbigos, escapar da nossa propriedade. Eu estou falando de propriedade há muito tempo, vocês estão imaginando, a propriedade quer dizer que são os bens que pertencem a esse sujeito, como esse relógio, ou esse negócio que nem é meu, enfim, essas coisas todas. A maior propriedade que a gente tem é do nosso ego. A maior propriedade que a gente tem é da nossa subjetividade, da minha história, dos meus desejos, das minhas vontades. Essa subjetividade que tem que ser posta em jogo. Eu posso dizer claramente que a luta pela libertação é fundamentalmente uma luta pela libertação do ego. É uma luta pela libertação da subjetividade. É uma luta pela libertação dessa ideia de que eu sou algo, de que eu sou alguém, que sou diferente, inassimilável. A filosofia radical ela coloca essas ideias. Ela critica a democracia representativa, ela critica a hierarquia, ela critica o que a gente chama de nomos, que é esse poder violento do direito que se impõe a todos nós, quer queiramos, quer não, quer seja imediato ou não. A filosofia radical tem como dimensão propositiva ou projetiva a destruição de tudo aquilo que nos parece, que se nos põe, que aparenta para nós
como estrangeiro à verdade. Mas qual verdade? A verdade da felicidade, a verdade do equilíbrio, da harmonia, a verdade dessa... E também do agonismo, né? A felicidade não é tão rósea assim a democracia radical, a filosofia radical, não. É essa verdade de nós estarmos no mundo e não vivemos uma vida fascista. No fundo é o Foucault de novo, né? Nós vivemos vidas fascistas e construímos pequenos fascistas, que são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos amigos. Como não viver uma vida em que, para mim, viver eu tenho que oprimir outras pessoas ou aceitar ser oprimido? E aí eu termino com uma pequena... um pequeno relato do Pierre Clastres também, que é um dos autores da minha predileção. Nesse livro, Sociedade contra o Estado, ele narra algo que pode parecer muito bárbaro para nós. Aliás, para nós, tudo aquilo que não se encaixa nos nossos padrões é bárbaro, né? Palavra grega também. Os gregos dizem que bárbaro é aquele que não falava grego, não conhecia a língua grega e, portanto, ficava resmungando barbaros. Aí vem a palavra bárbaro, né? É uma noção bastante xenofóbica dos gregos, que não eram santos também, não. Mas, enfim, esse caso do Pierre Clastres é o seguinte, ele conta nesse livro, é o rito de iniciação dos jovens guerreiros da tribo, né? Esses ritos eram extremamente violentos. Os jovens guerreiros eles sofriam uma série de provações físicas, né? Eram agredidos durante vários e vários dias pelos membros adultos da tribo, né? Sofriam uma série de agressões concretas, né? Não se alimentavam, não dormiam. E aqueles que sobreviviam saíam dali como membros da tribo, cheios de cicatrizes, né? Tribos que não conheciam escrita, por exemplo. Aí o Pierre Clastres conviveu entre eles, nos põe essa bela possibilidade de interpretar essa realidade. Aqueles guerreiros, aqueles jovens que saíam do ritual de iniciação, levavam no corpo uma série de cicatrizes, né? Dos momentos terríveis que eles passaram ali durante dias, apanhando, etc., sem alimentação, sem nada. Essa é a escrita dessa tribo. As cicatrizes no corpo desses jovens guerreiros, que agora fazem parte da comunidade, são as cicatrizes, para eles lembrarem duas coisas. Quando eles lembrarem daqueles dias terríveis, né, que estavam sendo massacrados pelo resto da tribo, e saíram com o corpo cheio de cicatrizes, que é a escrita da tribo, tem que lembrar duas coisas. Primeiro, nós somos uma comunidade. Não queira ser maior do que a comunidade. Não queira ser rei. Não queira governar. Não tenha vontade de poder. Essa é a primeira coisa a se lembrar. A segunda coisa é que agora você faz parte dessa comunidade. E não aceite nunca mais ser objeto do poder. Não tenha vontade de submissão. Você faz parte desse todo, e só faz sentido assim. Não tenha vontade de governar, nem vontade de ser governado, né? É só esse tipo de tonalidade afetiva, que isso é um afeto, é só esse tipo de visão, que é a mais difícil de todas, não querer governar e não querer ser governado, que pode ser a base de uma democracia radical. Muito obrigado. Vamos levantar a mão quem quiser fazer pergunta, e aí o Anditias mesmo coordena dali. A gente já levanta a mão do jeito, agora todo mundo pode fazer por blocos também. E você vai selecionando, só pra gente saber só pra gente saber quantas pessoas vão querer perguntar de início. Uma aqui. Às vezes aparece mais alguém, né? Depois da primeira. Então vamos começar. Você quer ir no microfone? Você consegue? Pra gravar tinha que ser no microfone, né? Tem que ser. Mas não se sintam tímidos pelo microfone, é só um amplificador de voz. A voz é de vocês. Boa noite, professor. Parabéns pela palestra.
Eu sou estudante de Ciências Sociais da UEM e, assim, o senhor falando sobre a democracia eu achei bastante interessante, porque eu também acredito como uma utopia, porque é um sistema que, assim, é representativo, diz que é representativo, mas não é, a gente não se sente representado. E uma questão que eu ia levantar é sobre o que o senhor iria propor para essa democracia funcionar. O senhor disse que seria uma coisa mais direta. Mas aí eu queria te perguntar, então, como isso funcionaria, como que a gente desperta isso no cidadão, se seria através da educação, do despertar da consciência, porque parece que o senso crítico tem sido deixado de lado. Eu tenho estudado um pouco sobre a educação e, assim, diz que a filosofia e tudo isso tem sido deixado de lado pelo nosso modelo prussiano de escola, que impõe a ordem e que não desperta esse questionamento no cidadão, que a gente está acostumado a só aceitar e não questionar o que está sendo posto. Seria esse o caminho, através da educação. Obrigada. Deixa eu fazer uma também que eu acho que se conecta também. Tem a ver com essa coisa da educação. Eu pesquisei educação também no mestrado. Eu queria somar nessa coisa das potencialidades da educação em nos transformar com aquele problema, quem vão ser os educadores, né? Quem vão ser aqueles capazes de educar. E nessa questão da democracia direta, que o Anditias mencionou, democracia direta teria a ver com essa coisa de exercermos nós mesmos, né, o governo, sem a necessidade sem o desejo de sermos governados e nem o desejo de governar os outros, né? Uma democracia direta. Mas juntando isso com aquele problema que você colocou, que teríamos algo de fascista em nós mesmos, né? Que nós mesmos teríamos algo de fascista em nós, assim, que nós mesmos exerceríamos sobre nós mesmos esse desejo de domínio, né, que esse desejo de domínio não se exerce só sobre o outro, não é só a minha vontade de dominar o outro, mas é talvez o modo como eu lido comigo mesmo, é talvez uma vontade de dominar que funciona como aquela história do anjinho e do diabinho. Será que uma democracia direta, nos moldes onde seríamos capazes de ser democráticos diretamente se internamente, né, somos formados por essas estruturas hierarquizadas de poder? Então, por exemplo, na Alemanha, né, houve um processo depois da Alemanha nazista, houve um processo educativo de desnazificação na Alemanha, que também foi uma coisa bastante impositiva, né, que proibia certos símbolos, proibia certas falas, mas que foi um projeto de desnazificação na Alemanha. Será que, de algum modo, essa ideia da educação, haveria alguma possibilidade de algum tipo de desnazificação para nós, assim, que, de algum modo, parece que também somos nazistas? As duas questões são questões extremamente amplas. Eu vou simplesmente comentar e sem dar uma resposta. Ou vou dar uma resposta oracular, assim, como oráculo de Delfos, que olha para o futuro, fala por meio de enigmas, né? Como é que é o seu nome mesmo? Letícia. Muito boa a sua questão. Eu acho que a gente tem que entender que um dos campos fundamentais de batalha é o que a gente chama de educação, né? O que os gregos chamavam de paideia, que é a própria formação da criança, do paidos, né? Claro que não tem a ver só com criança, mas a palavra em si mesma nasce daí. E é um dos elementos mais autoritários e mais fascistas, para usar a expressão do Braulio, que nós temos hoje. Existe um autor, um medievalista, que escreve sobre a Idade Média, e que ele diz assim: se nós tivéssemos por acaso, é o George Duby, e se nós tivéssemos por acaso uma máquina do tempo e trouxéssemos um homem medieval para hoje, aqui, no século XX, ele ficaria espantado com tudo isso que está aqui, né? Ficaria super espantado com a energia elétrica, com a forma como a gente se veste, com a nossa língua,
mas só tem um lugar que ele se sentiria em casa, só tem um lugar que ele ficaria tranquilo e falava, continuo na Idade Média, que é uma sala de aula. A sala de aula é um local que é exatamente igual à Idade Média. O Braulio conhece muito bem essa citação que eu vou fazer agora, um autor fundamental da filosofia, que é o Kant. Kant dizia assim, que as crianças têm que ser levadas muito cedo para a escola, mas não aprender nada, não. É secundário aprender alguma coisa. Elas têm que aprender a obediência. Elas têm que aprender a ficar sentadas 4 horas diante de um professor sem se mexer, sem falar, sem se colocar enquanto seres viventes. Então, sem dúvida nenhuma, a educação ela tem um papel fundamental na construção dessas novas possibilidades. A questão que se põe é como constituir uma educação democrática, uma vez que a educação se tornou, se não um monopólio, mas pelo menos uma parte privilegiada de poder do Estado, do mercado, né? As pessoas eu acho isso uma coisa louca, né? Tem um texto da Hannah Arendt que ela fala o seguinte, eu não gosto da Hannah Arendt, eu acho que ela é uma pensadora absolutamente limitada em termos de análise mais ampla de certos problemas, mas esse texto dela, ela fala o que eu concordo, que é o seguinte, a cada geração de homens, a cada geração de seres humanos, está ali a possibilidade de mudar o mundo. Nesse momento aqui agora estão nascendo milhões ou milhares, muitas crianças no mundo inteiro, e elas nascem de uma forma completamente assim, aberta, né? A criança, a gente tem que parar com essa ideia de tentar fingir que a gente sabe o que é uma criança. A gente não sabe o que é uma criança. A criança é exatamente aquela dimensão de potência filosófica e de potência do pensamento absolutamente incontrolável. E o que nós fazemos continuamente é controlar, dizer o que pode, o que não pode, o que é certo ou errado, segundo certas concepções. E são concepções que advêm de uma visão de mundo centrada em alguns valores. Propriedade, por exemplo, né? Um dos elementos centrais é então pensar novas dimensões educativas, que não passem por currículos, que não passem por certificações, que não passem por dimensões avaliativas e competitivas. As nossas salas de aula são estruturas que criam pessoas individualistas, isso desde a pré-escola até a universidade. As pessoas estão brigando entre si, elas não aprendem a cooperar. Então, enquanto a gente não conceber que nós estamos no mesmo barco, e esse barco está afundando já há algum tempo, e que todos nós vamos naufragar, é impossível, né? E outra coisa que é impossível é pensar, desde já, programaticamente, formas de democracia direta. Essas formas, elas só se dão no conflito, só se dão na prática, só se dão na realidade das necessidades humanas. Se eu chegar aqui para você e falar, olha, democracia direta, nós temos que fazer isso e aquilo, apresentar uma espécie de programa, isso não é a tarefa do filósofo, isso não é a tarefa daquele que pensa possibilidades outras. O que nós temos que fazer é abrir possibilidade de experiência. Porque se eu apresento um plano, eu só posso apresentar esse plano ou esse programa com base nos valores em que eu fui criado, com base nos valores em que eu fui gestado, com base nos valores em que eu fui subjetivado, que são valores individualistas, capitalistas, são valores egoístas, são valores egóicos. Então, o que nós podemos fazer é abrir possibilidades para o novo, é fazer algo que eu discuto muito nesse livro, que é apostar. A gente esqueceu que política tem muito a ver com aposta. Mas aposta em que sentido? É de tentar abrir campos para experiências inéditas, para experiências que não podem ser lidas como uma simples repetição do existente. E aí, de alguma maneira, o Braulio fez uma pergunta que não tem resposta, né? A pergunta dele basicamente é a pergunta da filosofia política, da filosofia radical, como viver uma vida não fascista. Como viver uma vida não fascista não tem nenhuma receita para isso. Mas um dos elementos fundamentais, que eu acho, para mim, é tentar resistir a todos os seus preconceitos, tentar fazer um exame de consciência, como diziam os estoicos, como diziam os filósofos gregos, e compreender quais são os elementos que me levam a tomar tais ou quais decisões. Pensar a cada ato nosso, a gente não está repetindo uma demanda, você não está repetindo um ato, você não está repetindo uma forma tradicional
que gera enfim, os efeitos que nós temos hoje em dia. Né? É tentar, eu não quero usar a palavra policiar, porque aliás, a palavra policial ela tem que ser resgatada. Policiar significa fazer como a polis, como a cidade, como o coletivo. Polícia vem de polis. Nos policiar no sentido de pensar quais são as consequências possíveis das nossas ações, quais são as dimensões possíveis do nosso desejo de liberdade. Walter Benjamin, ele diz assim, num texto dele que chama O Caráter Destrutivo. Nesse texto de uma página, é uma página realmente, ele fala assim, eu tenho amor pela destruição. Mas por que amor pela destruição? Quando eu destruo, eu não destruo pelo prazer de destruir, eu destruo pelo prazer de limpar o horizonte, de abrir um caminho ou outro, que eu não vou poder trilhar esse caminho, mas a possibilidade de fazer uma espécie de terraplenagem política, de terraplenagem intelectual, de terraplenagem valorativa, afetiva, é fundamental. Eu acho que espaços como esse que o Braulio nos abriu hoje, de eu tentar trazer ideias que são quase que heréticas, e de poder contar com a boa vontade de vocês, de ouvirem até o fim, isso já é uma pequena revolução. Isso já é uma forma de pensar novas dinâmicas educativas, sem essa dimensão do professor e do aluno, sem essa dimensão hierárquica, mas com uma dimensão muito mais do comum, né? Esse é um tema que a gente tem que estudar cada vez mais. Como é que o conhecimento ele é algo comum? Comum em que sentido? Que é algo que está aberto para todos. Essa palavra eu estou usando num sentido muito próprio, que é aquele que eu uso no livro, e vários outros autores vão utilizar também, vários outros filósofos. O comum é aquilo que se opõe ao que é proprietário. E a gente passou a compreender, por exemplo, durante muito tempo, que o pensamento e as ideias são propriedade de alguém, né? E a nossa educação é baseada nisso. A ideia, por exemplo, de direito autoral, né? Eu tenho meus direitos autorais aqui sobre o livro, é tudo baseado na ideia de que o pensamento pertence a alguém. Na realidade, a gente parte de uma concepção que o pensamento ele é comum, que ele está aberto a todos nós, que ele se põe como uma disponibilidade e uma abertura, e que eu faço uso disso, fazer uso do pensamento. Nós estamos aqui sempre querendo dizer a quem pertence isso ou aquilo, a quem pertence essa ou aquela ideia, a quem pertence essa ou aquela outra maneira de estar no mundo. Não, a gente tem que fazer uso do mundo. Então, tentando responder de uma forma mais concreta, que eu sei que a gente da filosofia é muito abstrato, né, às vezes, mas uma educação baseada não em hierarquia, mas em colaboração. Uma educação não baseada em sucesso econômico, mas em felicidade. Uma educação não baseada em propriedade, mas em comum, né? Baseada não em propriedade, mas no uso. A gente usa o mundo. A gente não está aqui, a gente nasce nu e morre nu. A gente nasce sem nada saber e morre sem nada saber. Então, a possibilidade de uso, que é sempre um uso comum, é sempre um uso coletivo, é muito mais densa, muito mais efetiva, é muito mais humana do que essa tentativa não, essa vivência que nós temos hoje, que é uma vivência proprietária. A escola é apenas mais uma dimensão de propriedade. A gente tem que usar o mundo, usar a nossa vida, e não ser proprietário dela.